Deixa. Amém. Então, minhas irmãs, no dia de hoje nós vamos estudar sobre o que significa o altar na Bíblia, né? Ah, porque isso vai fortalecer a nossa fé em relação quando nós falamos, Senhor, eu quero preparar um altar para o Senhor, ou às vezes nós dizemos assim, eu fui no altar, ou a minha vida tem que ter um altar, né? Então, mas o que significa isso? O que significa ter um altar? O que significa construir, edificar um altar para Deus, né? E é isso que nós queremos analisar hoje. É o nosso segundo estudo. O primeiro foi sobre o discernimento dos espíritos, aprender a discernir, aprender a ouvir a voz de Deus. Quais são as estratégias do inimigo ali em Mateus capítulo 4, né? Que falamos sobre Mateus capítulo 4, discernir os espíritos, nem tudo que brilha é ouro, nem todo ser que aparece em uma visão cheio de luz é necessariamente de Deus, porque Satanás pode se transformar em anjo de luz e assim por diante. Amém? E o nosso segundo tema vai ser sobre o altar. Vamos iniciar. Eu quero fazer uma oração aqui, amém? Pai amado, muito obrigado pela multidão das tuas misericórdias, obrigado por essa sexta. Obrigado, meu Deus, por esse dia em que nós podemos relembrar a tua morte, a tua o teu momento em que tu estiveste levando cativo o cativeiro no mundo dos mortos e libertando aqueles que estavam esperando por ti durante 3 dias, e então finalmente ressuscitando ao terceiro dia, Pai. Tu estás vivo, vivo não somente no céu, mas vivo no nosso coração. E nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos porque somente através do teu sangue podemos nos aproximar de Deus. Não é por nós, não é pelas nossas obras, mas é por causa daquilo que o Senhor fez na cruz. O Senhor morreu por nós. E nenhum sacrifício que nós fizemos vai poder se comparar ao Senhor ter comprado a nossa alma. Pai, eu peço a graça sobre cada um de nós de permanecermos até o fim com o Senhor, permanecermos na tua presença. Derrama sobre nós o teu sangue, sobre a nossa casa agora, sobre nossos filhos, sobre a nossa vida, sobre nossos familiares, Pai amado. Assim como na saída do Egito, quando o anjo da morte passou no Egito, mas o anjo da morte não pôde entrar nas casas que tinham a marca do sangue de um cordeiro. Pai amado, se aquela marca de um sangue de um animal normal, um simples animal, pôde proteger a casa dos israelitas, muito mais o sangue de Jesus vai proteger a nossa casa, proteger o lar, proteger cada casa aqui, Senhor, proteger as crianças, proteger o futuro, proteger as portas da casa e a porta do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nesses tempos em que estamos, nesses tempos perigosos, até estranhos, quando vemos o que está acontecendo, mas, Pai, tu tens o poder de nos guardar, tu tens o poder de nos poupar, como está escrito que devemos orar para que o Senhor nos poupe, devemos orar para que o Senhor nos poupe, para que o Senhor cuide da nossa vida, para que o Senhor guarde-nos. Como tu oraste, Senhor Jesus, em João 17, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre de todo mal. E essa é a minha oração, ó Pai, enquanto os teus filhos e filhas estiverem aqui nessa terra, livra eles
e livra elas de todo mal, de todo mal. E eu declaro a tua palavra que diz que nenhum mal fará dano algum aos teus filhos e filhas, Pai. Lava-nos no teu sangue, purifica-nos no teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Amadas irmãs, amados irmãos, nós vamos estudar hoje sobre altar. Vamos analisar aqui algumas passagens da Bíblia, vai ficar gravado, né? Ahm, mas se você desejar escrever, escreva. Por que escrever? Quando você escreve, você guarda mais. É só isso. Amém? Quando você escreve, você guarda mais na mente. Então vamos lá. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20, Gênesis 8, versículo 20, está escrito assim: levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Amém? Então aqui nós vemos o quê? Nós vemos que a primeira vez que a palavra altar é mencionada na Bíblia é na vida de Noé. Gênesis 8, versículo 20. Ok? E só por informação, existe uma regra que os estudiosos fazem, que é quando alguma coisa aparece pela primeira vez na Bíblia, daquele momento em diante, vai repetir. É como se fosse uma programação, um sistema. Por exemplo, aqui está escrito que Noé levantou um altar ao Senhor e ele oferece animais sobre o altar. Ok. Então significa que sempre que a Bíblia falar de altar, algo vai ser oferecido. Então, todo altar tem uma oferta. Amém? Todo altar tem uma oferta ou oferenda, né? E todo altar não é entre ser humano e ser humano. O altar é entre o ser humano e algo espiritual, alguma entidade. Agora, estou dizendo entidade, aqui está escrito Senhor, mas porque infelizmente dá para levantar altares para o mal. Amém? Mas aqui, graças a Deus, Noé levantou um altar para o Senhor. Mas em outros lugares na Bíblia está escrito que pessoas levantavam altares para Baal, altares para Moloque, altares para Acera e assim por diante. Amém? Então, o altar, ele nunca é na horizontal, reto, ser humano e ser humano. Não. A partir do momento que existe um altar, ou que existia um altar naquela época, era sempre para invocar algo espiritual. Quem está com Deus invocava o Senhor, e quem estava com os ídolos construía altares para invocar ídolos, infelizmente. Amém? Então, olha só que interessante, a Bíblia não fala antes disso que Deus falou para alguém construir altar. Se você procurar lá em Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no início, antes de Noé construir um altar, não tem nenhum momento que Deus fala, construa um altar, até esse momento. Mas já havia na consciência dos seres humanos que, depois deles terem pecado, terem errado, Adão pecou, Eva pecou, a Bíblia nos mostra que os seres humanos eles vão tentando se aproximar de Deus. A primeira coisa que eles fazem é, a Bíblia diz que teve um homem, lá em Gênesis 5, Gênesis 6, que ele invocou o nome do Senhor. Ou seja, ele começou a orar, começou a tentar se comunicar com Deus. Porque o homem agora estava fora do jardim do Éden. Mas o ser humano sempre quis
voltar a se aproximar de Deus. Até o homem, né? Até Caim, que matou Abel, até Caim, diz a Bíblia, que ele foi morar ali nas portas do Jardim do Éden, ali perto do Jardim do Éden. Não podia mais entrar, mas ele desejou estar perto de Deus, mesmo depois de ter matado o irmão. E ele fala assim: Senhor, para mim acabou, né? Agora eu serei amaldiçoado. E sabe o que Deus disse para ele? Você não vai ser amaldiçoado. E coloca um sinal sobre ele de que Deus estaria guardando ele, né? Então, ali Deus também mostrou misericórdia para Caim. Então, Noé, ele levantou um altar a Deus. Só que Noé não foi o único, ok? Teve Abraão. E Abraão, ele foi um dos homens que mais levantou altares ao Senhor. E aqui a gente vai nós vamos entender algumas coisas um pouquinho melhor. Olha só, é Gênesis 12, versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. Olha só, ouça com atenção. Apareceu o Senhor a Abrão, ainda chamava Abrão, não Abraão, né? E lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém? Então aqui nós já vemos um pouquinho diferente. Noé, quando ele levantou um altar ao Senhor, ele queria, tipo, agradecer. Senhor, uau! Teve a enchente, teve o dilúvio, e eu estou vivo. Meu Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! Então aqui, Noé agradeceu. E a Bíblia diz que Deus viu o sacrifício de Noé e ele se agradou. Já com Abraão, Abraão é conhecido como na Bíblia, é o pai da fé, é o nosso pai na fé, né? A Bíblia diz que todos os que são crentes são filhos do pai Abraão, porque ele foi aquele que deu início à fé. Foi ele que mostrou grande fé. Foi ele que foi justificado pela fé. Então, o exemplo na Bíblia de fé não tem outro maior que Abraão. Moisés foi exemplo na situação dele, mas Abraão foi um grande exemplo de fé. E a Bíblia diz que depois que Deus se revelou para Abraão, ele sente de edificar um altar ao Senhor. Olha que bonito. Então aqui foi ao contrário. Primeiro Deus se revelou, depois ele construiu um altar. Então, eu entendo aqui, de uma maneira sem mistério nenhum, que quando nós temos uma revelação de Deus, quando Deus se revela para a nossa vida, nós devemos honrar a Deus. Não deixar aquilo passar batido. Ah, um dia Deus apareceu, pronto. No mínimo, se Deus se revelou para você, você deveria escrever. É ou não é? Vamos ser sinceros. Poxa vida, Deus te dá um sonho, Deus se revela a você, te faz promessas, e aí você acorda e fala: Ah, Deus falou comigo, pronto, vamos tomar café. Não, você tem que escrever. Então, a minha pergunta é: cadê o seu diário que você escreve o que Deus te mostra? Cadê o caderno que você escreve o que Deus fala com você? Aí você fala assim: ah, mas eu não quero, talvez. Mas imagina os seus filhos no futuro lendo o seu diário. Eles vão ser encorajados, não seria bonito? Então imagina o seu filho fuçando ali nas suas coisas e de repente vê o diário do pai, o diário da mãe, com as anotações, com as visões, com as palavras que Deus falava com você. Então, tudo que Deus revela, a gente tem que honrar e não deixar passar batido. Então, quando Deus apareceu para Abrão, ele edificou um altar. Amém? Agora, se você ler um versículo depois, Gênesis 12:8, a Bíblia diz que a Bíblia diz que Abraão
ele mais uma vez edificou um outro altar ao Senhor. Olha só, um versículo depois, de novo, ele edifica mais um altar para o Senhor. Já vamos explicar o que significa altar nos detalhes, mas tente entender agora, né? Apreciar. Olha só, Abraão tinha acabado de edificar um altar no versículo 7, e no versículo 8 de Gênesis 12, versículo 8, a Bíblia diz que Abraão, passando dali para o monte ao oriente de Betel, ou seja, perto de Betel, ele arma a tenda dele, ou seja, ele morava em tendas, né? E ele fica mais ou menos perto de Betel, e ali ele edifica um altar ao Senhor. E agora vem outro segredo: ali ele invoca o nome de Deus. Então, perdão, quando nós temos um altar, ou quando um altar era edificado antigamente, ali algo era invocado. Olha que sério. Algo começa a ser invocado ali. Abraão, como sendo crente, invocou o quê? O nome do Senhor. Mas quando há um altar do outro lado, lá do lado de lá, eles invocam outras coisas, ok? Então, altar é lugar o quê? De agradecer, de oferecer algo a Deus, de agradecer, oferecer e de criar conexão com Deus. E do outro lado, criar conexão com as outras coisas. Agora tem uma coisa que Abraão fez, porque ele era inteligente. Eita, Abraão, olha só o que ele fez. Gênesis 13, versículo 4. Olha o que Abraão fez. Olha o que Abraão foi fazer. Olha só. Gênesis 13, versículo 4. Gênesis 13, 4. A Bíblia diz que ele foi até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Ou seja, ele passou pelo altar que ele já tinha construído. E sabe o que aconteceu? Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Olha só, o que a gente aprende aqui? Uma vez que um altar foi construído, você não precisa sempre ficar construindo, você precisa manter o altar. Manter. Então, vai custar um trabalhinho ou um trabalhão para construir. Mas depois que você construir e edificar, você vai ter que fazer a manutenção, deixar limpo, tiver quebrado, reparar, como Elias fez, lá em 1 Reis 17, 18, 19. Mas uma vez que o altar está construído, bonitinho, aí você pode invocar o nome do Senhor quando você passa perto do altar. E isso deve te fazer pensar assim: nossa, se esse negócio de altar é tão forte, eu quero ter um altar onde eu passar, na minha casa, no meu trabalho. E além de eu construir altar, você não vai pegar pedra, depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas além de eu construir espiritualmente um altar ao meu Deus, para ter conexão com Ele, eu também quero ser um altar. O que a Bíblia diz? Nós somos o quê? Templo de Deus. Então, lá no templo antigamente tinha dois altares. Tinha o altar de sacrifício, de holocausto, tinha a bacia onde os sacerdotes lavavam as mãos para entrar no tabernáculo. E entrando no tabernáculo tinha o quê? Tinha uma mesa com 12 pães, tinha um candelabro, que era a única fonte de luz, e tinha o altar de incenso, né, que significa o quê? Oração, intercessão e o aroma de Cristo. Porque imagina você chegar num lugar
que toda hora era sacrificado animais. Então, o altar de incenso também servia para dar um bom ar. Porque imagina você chegar num lugar que só animais eram sacrificados. Então, o cheiro do incenso deixava a atmosfera mais leve, né? E não com aquele cheiro de carne, queimada, sacrifícios, ok? Então, se você é templo de Deus, habitação do Espírito Santo, você também é um altar. Ou seja, você tem o altar dentro de você. Então, nós precisamos analisar como que está esse altar dentro de nós. E ser sincero, né? E se perguntar, Senhor, eu falo tal, eu falo de ti, eu oro, mas como que eu estou realmente? Analisa, mostra o que há em mim. Mostra como está esse altar. Será que eu tenho? Será que a conexão entre mim e o Senhor está boa? Será que tem alguma coisa que eu tenho que reparar? Será que, sem querer ou querendo, eu não trouxe um outro altar para a minha vida que não é um altar de Deus? Porque você vai ver na Bíblia que até homens que eram do povo de Israel, às vezes tinham um altar que não era de Deus. E às vezes eles até edificavam dois altares, um para Deus e um para Baal. Vamos analisar aqui, ó, quer ver? Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 18. Juízes 6, versículo 18, se eu não me engano, quer ver? 6:18. 6, tomou homens entre si. Uhum. Ok. 6:25. Juízes 6:25. Ok? Juízes 6:25. Olha o que está escrito. Então, não, perdão. Naquela mesma noite, vamos ler o 24 para você entender, ó. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou O Senhor é Paz, ou seja, Jeová Shalom. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiezeritas. Versículo 25. Naquela mesma noite, olha só o detalhe. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, agora vem, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. E aí está escrito o quê? Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. E toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Amém? Então, olha que interessante. Analisa isso. Gideão tinha acabado de ser visitado por Deus. E ele faz como Abraão. O que que ele faz? Deus visitou ele e daquela revelação ele fala: opa, vamos construir um altar. Então Deus se revela para ele, ele fala: vamos construir um altar. E ele constrói. Só que depois, pela noite, Deus aparece para Gideão e fala: ô Gideão, derruba o altar do teu pai, porque o teu pai tinha edificado um altar para Baal. E aqui tem uma coisa muito forte que eu quero que você entenda. Normalmente a gente diz assim, né?
A mãe, ou o pai, ou os pais vão são responsáveis pelo futuro dos filhos. Não é que tudo que acontece você que fez, não. Mas nós podemos quebrar algumas coisas para os nossos filhos não precisarem passar pelas mesmas situações que a gente, ok? Ok? Só que aqui é ao contrário. É Gideão que derruba o altar do pai dele. Olha que interessante. Então, aqui a gente recebe liberdade do Senhor, porque talvez você diz assim: "Ah, mas na minha família antigamente, minha avó, tataravó, não sei, talvez tinha outra religião e levantava altares ou fazia isso, fazia aquilo, falava palavras, um dia, meu filho, você vai ser um grande pai de santo". E ia falando palavras assim, imagina, né? "Um dia, meu filho", imagina o vô dizendo para o neto: "Meu neto, seu pai não seguiu o meu caminho, mas você, meu neto, você vai ser um grande", né, e pronto. Então, aquela palavra tem poder. Não é que ela tem que acontecer, mas ela causa um vento espiritual. Só que aqui você vê Deus falando pro filho destruir e derrubar o altar do pai. Então, nem sempre, vamos dizer assim, se o pai não destruiu o altar errado, o filho, se ele tiver fé, ele pode derrubar o altar que o pai tinha levantado para o mal. Quem está entendendo? Então, você não precisa ser vítima e ficar falando: "Ah, mas eu sou assim porque isso. Ah, eu sou assim porque antigamente". Ah, não. Você pode, pela fé, derrubar o mal. E mesmo quando o mal veio dos pais, pais que eu digo vó, ou tataravó, ou antigamente, ou a história da minha família. Por quê? Irmãos, esse negócio é sério. A gente não pode pensar que não. Quer ver? A Bíblia diz que Abraão, ele chega num lugar e ele diz assim, ó, ele fica com medo de dizer que Sara era a esposa dele, aí ele fala: "Isso aqui é minha irmã". E a Bíblia diz que ele mentiu, porque ele tinha medo de matarem ele, porque Sara era uma mulher muito bonita, diz a Bíblia, né. Então ele ficou com medo, ele falou: "Se eu falar que eu sou esposo de Sara, os homens aqui nesse lugar vão me matar para ficar com Sara". Sabe o que acontece no futuro? Isaac está no mesmo lugar que Abraão esteve, e ele faz a mesma coisa que o pai fez. Ele mente e diz assim que Rebeca era a irmã dele. Então você vê como a história se repete? Ou pode se repetir? E a gente tem que quebrar sim. Não é que a gente está anulando, porque tem pessoal, quando a gente fala desse assunto, parece que está anulando. Ah, então Jesus não tem poder? Jesus não levou sobre si tudo? Claro que ele levou. Só que, primeiramente, a gente tem que entender, primeiramente, tudo que Jesus fez, em primeiro lugar, olha o que eu vou falar, é para nossa salvação. Então, o sacrifício pelo pecado, para salvar, para vencer o mal, para desfazer as obras das trevas, só Jesus fez. Por isso que a Bíblia diz que você não pode se salvar. Ah, mas eu cheguei no céu porque eu jejuei. Não. Eu cheguei no céu porque eu orei. Não. Eu cheguei no céu porque eu fiz isso. É como se você tivesse dizendo assim: Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez, mas eu vou tentar fazer melhor. O teu sacrifício não basta. Foi bom, mais ou menos, mas eu vou garantir a minha entrada no céu. E a Bíblia diz lá em Efésios 2 que não. A salvação, olha só, a salvação da nossa alma é totalmente pela nossa fé
na graça que foi oferecida, Jesus oferecendo o sangue dele, nos comprando com o sangue dele, morrendo por nós. Porque a Bíblia diz que se você oferecesse todos os animais da terra como sacrifício a Deus, não daria para comprar a entrada do céu. Não dá. Porque a Bíblia diz que a alma do ser humano é muito cara. É muito cara. Então, só Jesus pôde pagar esse sacrifício. Jesus, sendo inocente, ele morreu não só por você, mas ele morreu no seu lugar. E está escrito lá em Romanos que ele morreu por você, mas tem uma troquinha, tem uma troca, claro que tem. Para quê? Para você viver para ele. Então, a minha pergunta, ou o meu desejo, o nosso desejo deve ser: Senhor, eu, eu quero ter essa graça de viver para o Senhor, porque o Senhor morreu por mim. Agora eu preciso viver para o Senhor. Aí que começa a ficar sério. Não mais vivo eu, Gálatas 2:20, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20, que diz: Não mais vivo eu. Ué, mas eu tô aqui, eu tô falando. Não, mas Cristo vive em mim. Então, você não tá mais aqui, mas você tá aqui, porque ele vive em você. Olha que bonito. Que eu é esse? Não mais vivo eu, o eu sem Deus, o eu perdido, o eu egoísta, o eu que quero ficar longe de Deus. Mas Cristo vive em mim. Quem é esse mim? É a nova criatura. É o novo eu. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz: Se alguém está em Cristo, esse alguém é o quê? Nova criatura. Então, agora Jesus mora nessa nova criatura. Então, voltando para o altar, Deus diz: Gideão, derruba o altar que o teu pai levantou para Baal. Ok. Então você vê que Gideão tinha edificado um altar ao Senhor e logo depois Deus fala: derruba o altar para Baal. Então, além de nós levantarmos um altar para Deus, precisamos aprender a derrubar os outros altares. Porque pode acontecer da gente com boa intenção, que a gente sempre julga e fala, então ele não queria, ela não queria. Não, às vezes é falta de informação, é falta de conhecimento. A Bíblia diz lá em Oséias, o meu povo que perece, está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, se a gente não tem um conhecimento sobre um assunto, nós podemos ser prejudicados por não saber algo. Por isso que é muito bom buscar o conhecimento para evitar destruições desnecessárias na nossa vida. Tem vento que Deus permite, mas tem coisa que a gente, por não conhecer, por não buscar o conhecimento, a gente vai atraindo para a nossa vida. E aí, às vezes, o ser humano ele faz o quê? Ele levanta um altar para Deus, mas se esquece de derrubar os outros altares. E isso nós precisamos levar a sério, porque o próprio Deus levou a sério. Deus, ele não olhou e falou tipo assim: parabéns, Gideão, você construiu um altar para mim, vamos passear. Não, Deus falou: parabéns, muito bom, mas derruba o outro altar, porque aquele altar não é para mim. E olha que bonito, a Bíblia diz que no mesmo lugar, Deus fala:
Derrubou o altar para Baal? Muito bom. Agora, no mesmo lugar, num lugar alto, você vai levantar um altar para mim. Eu quero declarar para a tua vida essas três bênçãos. Se houver na nossa vida algum altar que está ali no canto, mas não é um altar para Deus, muitas pessoas talvez olharem e falar: ah, é que ele não quer, é que ela não quer. Não, talvez tenha um altar e não é nem dele, é do vô, é do pai, é de alguém, ou é seu, porque você também. Não vamos jogar a culpa nos outros só. Mas às vezes tem algo na sua vida que você nem pediu. Mesmo assim, você tem que se responsabilizar e não colocar a culpa em ninguém. Você tem que derrubar. Olha que bonito. Você não vê Deus falando assim: coitado, Gideão, eu sei que você está passando e tal, e deixa quieto. Não, Deus fala: você derruba, você não é o campeão, você não é o varão de Deus, você não é o varão valoroso. Outra tradução diz assim: herói. Sim, você não é o herói de Deus, então derruba. Então usa esse ser varão valoroso, não só para dizer, ah, eu sou varão valoroso, mas para fazer algo. Faça algo. Não só fale, mas faça. Então eu quero declarar sobre a tua vida que onde houver um altar, e se eu fosse você, eu dizia assim, ó, eu recebo, eu dizia amém. Você tem que concordar, amém? Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus que onde houver um altar estranho, que foi construído sem querer, ou foi construído, você sabe, aquilo ali eu preciso resolver ainda. Ou você às vezes percebe algo parecido com a história da sua família se repetindo na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro que todo altar estranho, todo altar que não foi levantado somente para Deus, seja derrubado em nome de Jesus. Todo altar que estiver trazendo interferência entre a sua conexão e Deus, tudo aquilo que está entrando entre você e Deus, querendo trazer coisas desconfortáveis, querendo trazer algum problema, querendo trazer separação, querendo trazer algum vício no filho, na filha, em você, seja quem for, em nome de Jesus, que seja derrubado todo o altar a ídolos. Todo altar que foi levantado para ídolos, que caia por terra em nome de Jesus. Que você veja uma novidade de vida. Que na tua vida não haja dois altares, um para Deus e outro para ídolos, mas que na tua vida só haja altares para Deus, só haja altares para Deus, e que os olhos de fogo de Deus estejam detectando onde houver outros altares, aleluia, onde houver outros altares, que Deus derrube pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, que Deus dê vitória. Amém. Enquanto eu estava orando, eu lembrei de um detalhezinho que eu já tinha falado, mas eu não falei esse detalhe, que foi Abraão, olha só, ele falou que a esposa dele era irmã dele, porque ele estava com medo de alguém matar ele, ok. Lá na frente, quando Isaac faz a mesma coisa que o pai fez, e não é em vão que a Bíblia mostra que Isaac fez a mesma coisa que o pai fez. Sabe o que está escrito? Chega um homem e fala: não, por que que você não falou que ela é sua esposa? Imagina se alguém tivesse ficado com ela. Deus ia trazer ira sobre a gente. Aí sabe o que Isaac falou? Ó, olha só esse detalhe. Isaac não falou assim: ah, não, é que meu pai contou que um dia ele estava no Egito. Meu pai estava um dia no Egito, e aí aconteceu que ele teve que mentir. Não, Sabe o que aconteceu? Peraí. Sabe o que aconteceu? Olha só que sério. A Bíblia diz que Isaac fala assim, ó, eu pensei que se eu falasse que ela é minha esposa, olha só, eu pensei que se eu falasse que ela é minha esposa, que você ia me matar e para ficar com ela.
Então, olha só, aquilo que aconteceu no passado de Abraão, talvez Abraão nem contou para Isaac, agora que vem o mistério. Talvez Abraão nem contou para Isaac, mas estava na mente do filho dele. Olha que negócio sério. Aquilo que o pai fez estava na mente do filho no futuro, mesmo sem o pai contar, talvez. Então a minha oração é: Senhor, nós nos arrependemos agora, Pai, de tudo aquilo que fizemos e não foi do teu agrado. Nós não queremos que aquilo que fizemos esteja lá no futuro na mente. Aquilo que fizemos no hoje vire no futuro uma ideia na mente da filha ou do filho de fazer a mesma coisa. Em nome de Jesus, nós anulamos agora. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora. Em nome de Jesus, os nossos filhos nos honrarão, mas eles irão mais longe que nós. Eles não precisam tropeçar onde nós tropeçamos. Eles não precisam passar por aquilo que passamos. Não! Em nome de Jesus, Pai amado, lava totalmente no teu sangue. Nós nos arrependemos, reconhecemos e queremos, com atitudes, palavras e pensamentos, construir um futuro melhor para os nossos filhos. Não só o futuro da escola, não só o futuro de comida na mesa, mas um futuro espiritual. Carabachore bala cassiri ala blandaraia. Rabachore bendele que sobremendele fácia. Pai amado, nós declaramos que aquilo que aconteceu de errado, que lá onde nós pecamos no nosso passado, não virará ideias na mente dos nossos filhos no futuro. Que todo mal seja cancelado, anulado. Tudo aquilo que está no ventre do tempo, só esperando para ser gerado, seja abortado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não acontecerá, não sucederá. Isaías 54:17: nenhuma ferramenta, nenhuma arma preparada contra ti vai prosperar. Declaramos sobre os nossos filhos e até sobre nós, daqui para diante, daqui para frente, um futuro glorioso, um futuro de vitória, um futuro que mesmo em momentos de desafio, nós seremos vitoriosos, porque está escrito que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, mais que vencedores. Pai amado, lá onde houve separação, não vai haver separação na vida dos nossos filhos. Lá onde houve coisas estranhas, não haverá coisas estranhas na vida dos nossos filhos. Lá onde houve, assim como na vida de Abraão, pai, aquilo que ele tinha falado, se comportado, o filho dele falou: eu pensei. Mas não, nós declaramos que os nossos filhos pensarão segundo a tua vontade. Os nossos filhos serão inspirados somente por bons exemplos. Os nossos filhos serão inspirados pelo Senhor. Os nossos filhos serão inspirados pelo Espírito Santo. Ramandarabachuribicalabasúbia. Rabachuribicanda. Pai, e se houver alguma coisa no passado da nossa família, se houver alguma coisa no passado da nossa família, Pai amado, alguma coisa que hoje ainda está tentando nos atacar, que hoje ainda pode ser uma doença, pode ser um vício, pode ser uma falta de paciência, pode ser uma depressão, pode ser uma mentira. Pai amado, se houver alguma coisa que talvez o teu filho ele pediu perdão, ela pediu perdão, mas ele tenta mudar, ela tenta mudar e não consegue mudar aquilo. E talvez hoje, Pai amado, é uma resposta de que a partir de hoje, isso sendo quebrado, haverá uma nova liberdade em Cristo. Haverá uma nova fase em Cristo. Portanto, Pai amado, tudo o que aconteceu no passado dessa família, no passado dessa família, e hoje ainda tenta atacar,
que seja quebrado todo altar estranho. A partir de hoje, que haja novidade de vida em todas as áreas. Quebra, Pai amado, todo o altar. Joga por terra todo o altar. Derruba todo o altar que foi construído no passado e que ainda tem tentado lançar coisas para o nosso hoje. Que seja desfeito, que seja derrubado e que todo efeito seja anulado, cancelado, interrompido. Que todos os nossos inimigos espirituais sejam parados, interrompidos, que eles não prosperem mais, que eles não avancem mais nenhum passo na nossa vida. Rabachora banda rabatori bicala basúbia. Ramandorocobara basúbia. Pai amado, famílias que há situações em casamentos e que se repetem, famílias onde a mãe não tem bom contato com o filho e também a avó não teve contato com o irmão e seja como for, Pai, mas nós temos uma nova história em Cristo. Ajuda-nos a ter a coragem de ir corrigindo, de fazer diferente, tanto aquilo do nosso passado como coisas da nossa família. Ajuda-nos. A partir de hoje, Pai, nós também nos arrependemos em todo momento que por algum jeito ficamos como vítima, como se não pudéssemos, como se não tivéssemos um grande Deus. Mas o nosso Deus é maior que a maldição. O nosso Deus é maior que o altar do inimigo. O nosso Deus é maior que qualquer catástrofe que tenha acontecido no passado da nossa história ou família. Portanto, seja desfeito em nome de Jesus. Ei! Da carabachori bicala bandoroca barabateri arablanda cerebechora bandaraca sobre mendele fácia. Requedora mandarabachore bicanda, Pai, novidade de vida em Cristo Jesus, novidade de vida em Cristo Jesus. Como está escrito lá em Isaías, eis que faço uma coisa nova. Faz, ó Deus, uma coisa nova em mim. Diga para ele. Ore agora, diga. Fala para ele, Senhor, faz uma coisa nova em mim. Faz uma coisa nova no meu casamento. Faz uma coisa nova entre mim e os meus filhos. Faz uma coisa nova na minha saúde. Faz uma coisa nova na minha história. Faz uma coisa nova. Vai declarando, vai declarando. Negou seribichara blaia. Vai pedindo, declare a palavra, ore a palavra agora. Faz uma coisa nova, faz uma coisa nova. Eu quero a tua palavra se cumprindo na minha vida. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pai amado, faz algo novo em nós, faz algo novo nessa saúde, faz algo novo nesse lar, faz algo novo. Aleluia. O que passou, passou, ficou para trás. Aleluia. Ficou para trás, ficou para trás. Não faz mais parte do hoje da tua filha, não faz mais parte do hoje do teu filho, Pai amado. Aleluia, tu és maior, tu és grande, tu és poderoso, nós triunfaremos em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Você pode todas as coisas, você pode vencer, você é capaz de vencer por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, nem com arma, nem com bate-boca, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Vai dizendo para Deus, Senhor, pelo teu espírito, com o teu espírito, através do teu espírito, eu vou conseguir. Pelo teu espírito eu já consegui. Pelo teu espírito eu já venci. Pelo teu espírito já está feito, pois foi essa palavra que ele declarou lá na cruz. Está consumado, está feito, está pago, está concluído. Aleluia. Ele levou sobre ele. Ramandarabashuri bicandarabradobre ela flaia. Aleluia, 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 Pai. Nós cremos em novidade de vida. Nós cremos, ó Deus, que o teu altar está em nossa vida, Pai. Nós cremos na tua sabedoria para construir
um altar forte, um altar resistente, um altar que não se quebra depois de um dia, um altar que não se quebra depois de uma semana. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então nós vemos que precisamos de um altar, vemos que precisamos derrubar os altares antigos que não foram levantados para Deus. Olha só, Gideão, cada história é uma história, né? Isso você também tem que entender. Cada história é uma história. Por isso você precisa se interessar pela sua história, pela história de Deus na tua vida. E eu quero deixar como lição de casa aqui, coisa séria, uma tarefa para o seu crescimento espiritual, não só para encher a cuca, mas para você crescer e avançar, amém? Que você pense, sem drama, mas você pense, será que tem algo que se repete na minha família? Será que tem algo que vai se repetindo na minha família? E se sim, você vai detectar, Deus vai te dar sabedoria, vai te mostrar, e você sem medo, você vai simplesmente mais uma vez conscientemente orar e falar: Senhor, esses altares ou esses acontecimentos eu não aceito mais. E você vai declarar, 2 Coríntios 5,17, orar em cima disso: Senhor, eu sou uma nova criatura. E a tua palavra diz que tudo se fez novo. E as coisas velhas passaram. Então, Senhor, se o Senhor está dizendo que passou, se tem algo que o Senhor estava fazendo passar, mas eu segurei para ficar, hoje eu solto também, pois eu quero viver em novidade de vida. Eu quero viver em novidade de vida. E mais uma vez, talvez tenha alguém aqui que você diz: nossa, você coloca todo acontecimento, toda a culpa só em você. É bom reconhecer, sim, que você erra, sim, claro, mas você querer segurar o peso do mundo e às vezes ignorar até coisas que acontecem no mundo espiritual também não é sábio, amém? Então, reconheça, sim, nós erramos, mas se tem algo que é para ser resolvido não só pedindo perdão, mas quebrando, use essa autoridade que Jesus te deu. Use a autoridade. Jesus disse: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Assuma essa responsabilidade. Semana que vem, com a permissão de Deus, nós vamos falar mais detalhes, porque é um assunto muito importante, né? Mas faça isso. Vê a árvore genealógica da sua família, analisa, vê, né? Eu lembro que eu estava falando com uma família e eu vi que o filho era brigado com a avó e depois o filho era brigado. Não, peraí. O tio era brigado com a mãe, depois o filho era brigado com a própria mãe, até que alguém reconheceu e viu: não, mas por que que o filho homem nunca se dá muito bem na nossa família com a mamãe? Até que aquilo foi falado, a pessoa reconheceu e houve uma restauração. Não foi nem nada complicado, mas ambos foram humildes de dizer: não, realmente, não vamos deixar isso continuar na nossa geração. E aí o relacionamento entre a mãe e o filho
foi melhorando, melhorando, melhorando. Amém? Então, seja sincero, não ataque, analise e que você entre em acordos para produzir um futuro diferente, tanto para você, mas também não sejamos egoístas de só pensar em nós, mas pensar no futuro. Até a volta de Jesus, que nossos filhos estejam bem, que o neto esteja bem. Amém? Eu quero pedir aqui para dar uma oportunidade aqui, nova, para nossa irmã Almerice, depois nossa irmã Lorimar, fazerem uma breve oração sobre esse tema, em cima desse tema, e eu quero que cada um se lembre agora no momento da oração, que a Bíblia diz assim, olha que sério, e nós não sabemos como orar, mas o Espírito. Então, essa semana eu entendi que a oração, às vezes, é uma petição, mas às vezes a oração já é uma revelação para nós. O sábio, ele entende isso. Às vezes alguém ora por nós, a gente fala, talvez você já passou por isso, né? Alguém ora por você, você fala, poxa, ninguém revelou nada para mim. Mas na oração, às vezes quem está orando não é você não está pedindo. Nós não sabemos como havemos de orar, mas o Espírito. Irmãs, se o Espírito está orando na sua boca, santo, então é uma revelação, porque tudo que ele fala é revelado, é atual, é o que precisa. Amém? Fechem os olhos. Primeiro a nossa irmã Almerice, depois nossa irmã Lorimar, como elas forem inspiradas a orar. Pode orar, minha irmã. Amém. Meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por este dia, por este momento tão maravilhoso, Senhor. A ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda adoração seja para ti, Senhor. Toda adoração, Senhor, do nosso ser, Pai, do nosso coração, todo o nosso louvor seja dado único e exclusivamente para ti, meu Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, primeiramente nos perdoa, Senhor, se nós fizemos algo, Senhor, que incomodou teu coração, que o Senhor não aprova, meu Deus, seja em olhares, seja em pensamentos, seja em gestos, seja em alguma coisa, Senhor, até nos nossos sonhos que não podemos dominar, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Queremos avançar, meu Deus, no reino espiritual, meu Pai, em nome de Jesus. Avançar, meu Deus, sem direção, Senhor, ao teu altar, ao teu trono, Senhor, porque o ensinamento hoje foi sobre o altar, meu Deus. E o Senhor me revelou muito, meu Deus, porque o altar é um reino, Senhor. É algo tão precioso, Senhor, é algo tão valioso no reino espiritual, é uma moeda caríssima no reino espiritual, porque quando nós levantamos um altar, nós ali dizemos que nós somos, em nome de Jesus, e que esses altares sejam levantados em nome do Senhor Jesus, e não para Baal. Quebra em nós, Senhor, se existe algum altar maligno, se existe algum altar estranho, se há pecados ocultos, escondidos, em nome de Jesus. Quebra agora, Senhor, no reino espiritual. Quebra, Senhor, não queremos seguir adiante, meu Deus, se não fosse com a tua presença, meu Deus. Sem a tua presença, meu Deus, não conseguiremos, Senhor. Não é por nossa força, não é por nós, assim como diz no Salmo 115, não é por nós, não é por nós, mas é por ti, Senhor, é pelo Senhor, é pela tua força, é pelo que o Senhor derrama sobre nós. Que o Senhor derrame, meu Deus, nesta manhã, Senhor, algo extraordinário, meu Deus, que venha, que caia brasas vivas do teu altar sobre a vida de cada um irmão que está aqui, Senhor, nessa hora. Que o Senhor entre nos lares, vem quebrando, meu Deus, toda maldição hereditária, vem quebrando tudo que não seja da tua vontade, meu Deus, tudo que é estranho, meu Deus.
Enfermidade vem quebrando em nome de Jesus, meu Pai. Vem quebrando, meu Deus, Senhor, situações, Senhor, de confusões entre casais dentro do lar, separações entre filhos e mães, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, vem quebrando, Senhor, com toda a autoridade no Espírito Santo do Senhor Jesus, meu Pai. Que essa semente que foi plantada, Senhor, seja semeada no nosso coração por cada palavra, Senhor, que foi dita aqui, Senhor. Cada ensinamento que é precioso para nós, que esteja semeado no fundo do nosso coração, meu Deus. Não deixa o inimigo roubar, Senhor, porque muitas vezes nós recebemos as palavras, Senhor, vivas do teu trono, Senhor, e quando chegamos em casa, em vez da gente meditar, Senhor, no que o pastor falou, naquela pregação, em vez disso, o que é que nós fazemos? Muitas vezes ligamos a televisão ou entramos na mídia, Senhor, nas redes sociais, e aquilo, Senhor, é esquecido, aquela palavra é roubada. Então, nessa hora, em nome de Jesus, eu declaro que nada vai ser roubado no nosso coração, nada. Em nome de Jesus, que o Senhor faça um derramamento espiritual na vida de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, recebemos esta palavra com toda a força no reino espiritual, em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem derruba, em nome de Jesus. E quando o pastor falou, Senhor, sobre o altar de Gideão, foi o que eu tinha escrito aqui ontem à noite, Senhor. Foi essa mesma palavra que a gente, para levantar o altar de adoração ao Senhor, nós precisamos primeiro derrubar o altar errado. Que esses altares errados na nossa vida, escondidos e ocultos, sejam derrubados no nome que há, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos fortalece nesta manhã, Pai. Nos ergue para coisas maiores, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por cada palavra, por esse momento tão precioso que muitos não dão valor. Mas é tão precioso a gente aprender mais de Ti, Senhor. Eu te peço, enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. De tal maneira que não consigamos ficar em pé. Nos transborda, Senhor, no reino espiritual, para que nós podemos, Senhor, expressar, Senhor, esse amor que está dentro de nós, Senhor, para fora. Em nome de Jesus. Muito obrigada, em nome de Jesus, por tudo, Senhor. Muito obrigada Amém. Amém. pela oportunidade, Pai. Glória a Deus. Uau, 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 uau. Forte. Para não perder o fio da meada, continua aí, minha irmã Loremar. Depois a gente fala. Por favor, continue. Só tem que ligar o sonzinho aqui. Desativar o mudo, tá? Agora, Sim. estamos ouvindo. Ó Senhor amado, Senhor, continuamos em tua presença, Pai nosso, toma tua palavra que é espírito e vida e devolva a ti em fé, decretando e profetizando sobre a vida primeiro do teu ungido pastor Diego, Senhor, que trouxe esse estudo para nós, porque nós sentimos que teu espírito repousou sobre ele, meu Deus. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, nós confessamos que a tua palavra veio com unção, veio com ousadia, veio com fidelidade durante este estudo sobre como edificar o altar. Senhor, a mim, e eu tenho certeza que a muitas pessoas falou muito, porque no passado, Senhor, como foi falado aqui, o ato de edificar um altar ao Senhor era uma prática espiritual que envolvia dedicar, meu Deus, um espaço físico para buscar a tua presença divina, para oferecer sacrifício, Senhor. Mas hoje, meu Deus, graças ao teu imensurável amor, nós sabemos que trata-se de simplesmente uma renúncia da própria vida em benefício do outro,
do seu semelhante. Ó Jesus amado, querido, a vida neste altar exige sacrifício, porque aqui é lugar de sacrifício, porque, como dizem 1 Coríntios 6,19, salvo engano, meu Deus, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em nós. Meu Senhor, confessamos que a tua palavra, proferida sobre a unção do Espírito Santo, levou-nos a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Confiamos, Senhor, a ti este estudo, que foi submetido à tua direção. Antes, durante essa madrugada, Senhor, nós já orávamos. Eu creio que muita gente se levanta na madrugada para orar. E nós oramos antes de começar o estudo, para que, Senhor, o teu Santo Espírito repousasse, desse habilidade, desse sabedoria para o teu servo, para que ele pudesse conduzir esse estudo sobre essa coisa de edificar altares, porque a gente já sabe, Senhor, o quão difícil é, e essa palavra foi dura, foi penetrante, e eu sei que falou muito aos nossos irmãos, falou muito no meu coração, Senhor, porque às vezes a gente pensa que não, mas é verdade. As coisas vêm hereditariamente se consumando, se consumando, se consumando, e às vezes a gente vai falar, olha, não faz isso, porque eu já passei por isso. E quem nos ouve diz, mas a senhora teve a sua experiência, deixa eu ter a minha, mas a gente só quer evitar as coisas, ó Pai, nós sabemos que a tua palavra nos edificou e nos levou a entender que nós também somos co-herdeiros com Cristo. Nós queremos, Pai, que à medida que a tua palavra foi falada durante esse estudo, uma unção especial estava sobre o mensageiro, sobre o teu servo, sobre o teu ungido pastor Diego. E ele, controlado pelo Espírito Santo, a tua palavra que foi falada é viva, cheia de poder, meu Senhor. E ela é afiada como a espada de dois gumes. Ela dói, ela machuca, mas ela cura, ela sara, ela nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, Senhor. Cremos, pois, que cada necessidade de todos que estavam ouvindo e que ainda estão ouvindo será satisfeita espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Louvamos o teu nome, Pai, porque temos entrado em concordância com a tua palavra nesta petição. E tu estás no meio de nós, ouvindo tudo o que foi dito e que agora nós te agradecemos, Senhor. Que estas palavras com as quais fazemos nossas súplicas agora permaneçam diante de ti, meu Pai, de dia e de noite, para que tu possas fazer justiça ao teu povo, nesse encontro para estudar a tua palavra, segundo cada dia o exigir, que cremos que todos sejam profundamente arraigados em amor e alicerçados seguramente sobre o amor, para que possamos ter o poder e ser forte, como nós aprendemos agora, e compreender com todos os santos que foram aí falados, Senhor, os nossos irmãos do passado, meu Deus, sobre a experiência daquele amor, que é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade deste amor. Agora a ti seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre, Senhor, que nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por essa palavra, Senhor, que nós possamos realmente, todos os que estão aqui hoje, Senhor, ouvindo a tua palavra, em qualquer lugar desse mundo, Senhor, em qualquer lugar desse mundo, Glória a Deus. tenham entendido e compreendido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Uau. Amém. Irmãs, muito obrigado por essa oração. Irmã Almerice Mary, irmã Loripá, que Deus abençoe as vossas vidas. Enquanto vocês estavam orando, ahm,
esse detalhe, né? Nós somos co-herdeiros de Cristo. Sim, Olha que interessante. Então, nós herdamos aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. sim, Então, se existe maldição hereditária, também existe bênção hereditária. Então, eu quero declarar essa bênção sobre a nossa vida. Aquilo que Cristo conquistou na cruz. Porque a Bíblia diz lá em Isaías que ele não quer que o sofrimento dele tenha sido em vão. E por que que ele sofreu por nós? Para nos perdoar, para levar sobre ele os nossos pecados, para nos curar. Então nós podemos hoje olhar para Cristo e dizer: Senhor, não foi em vão. Eu quero viver longe do pecado. Podemos olhar também para ele e falar: Senhor, não foi em vão. Eu quero viver curado, porque o Senhor conquistou isso para mim na cruz. O Senhor lutou, o Senhor agonizou na cruz. E outro detalhe, a presença de Deus, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o santíssimo lugar foi aberto, o véu se rasgou. E hoje nós podemos estar lá no lugar que estava unicamente a presença de Deus, lá perto da Arca da Aliança. E ele é a arca, e ele está perto da arca no céu, porque a arca foi roubada aqui na terra. Ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. Mas lá em cima, em Apocalipse, está escrito que o templo foi aberto e viu-se a Arca da Aliança. Amém? Então ela está em boas mãos, está no céu, a verdadeira está inteira. Quero perguntar aqui para a profetisa Janaí se ela tem algo para falar para nós aqui. Muito forte estar aqui. Só tem que ligar o sonzinho. Espera aí. Como é bom ouvir a vossa oração. Aí, ligou? Ligou? Agora. Tá quase. Só dá a ligadinha. Agora. Glória, amém. Glória a Deus. Eu também quero agradecer por este momento de oração, por este momento de ensinamento. Foi glorificado o nome do Senhor. E, assim, Deus mostrava como se fosse, né, os céus abertos neste lugar, uma luz muito grande entre nós, no nosso meio. E Deus mostrava muitos, nesse momento que eu estou falando, muitos peixinhos no mar. Quando as irmãs começavam a orar, foi muito assim, como diz muitos pastores, impactante esse momento. E eu queria dizer para a irmã como é o nome dela? Lorimar, e a irmã, como é o nome dela? Almerice, né, que o Espírito Santo, nesse momento que vocês oravam, habitava. Então, Deus me mostrava um, um, como é que diz? Um pombo muito branco, um pombo nas suas orações, e eu via, por incrível que pareça, que Deus é testemunho, eu via uma coroa, a coroa de espinho, né, a coroa de espinho de Jesus, que Jesus carregou na cruz. Então, era Deus comprovando esse momento aqui hoje. Então, que você que esteja aqui, que está aqui nesse momento, receba aí a cura, recebe cura, cura espiritual, cura na mente, né? Cura na saúde, como eu também recebi. Então, era só eu dizia a Deus, por que eu estou vendo a coroa de espinho? Desde o momento que o pastor Diego começou a fazer a pregação.
Então eu via essa coroa de espinho, ao terminar a oração, tornava a ver essa coroa e tornava a ver o pombo, né? O pássaro branco, o pombo voando, o Espírito Santo se movendo, que o pombo significa o espírito, o movimento do Espírito Santo, a coroa, né? A cura de Jesus Cristo, né? Que a gente está fazendo, e os peixinhos aprendendo, sendo estudado, vocês recebendo a palavra de Deus, o significado de tudo isso, Deus mostrava e revelava o significado. E depois ainda via as folhas verdes, as palmas verdes caindo sobre nós. Então, todos vocês que estão aqui receberam, todos nós recebemos a providência de Deus aqui neste lugar, né? Porque Jesus morreu, mas agora ele está vivo, viu? Ali foi só nós comemorando, hoje é o dia que comemora a lembrança, né? Que aconteceu com Jesus, mas ele está vivo. Então, hoje, nós estamos se alegrando, recebendo Jesus, nos curando, sabe, nos fazendo, ouvindo a nossa oração, amém? Para que nós viemos lembrar, cada um de nós, esse momento, mas não venha lembrar com aquela tristeza que sim, tudo bem, é uma lembrança. Mas hoje eu quero dizer para cada um de nós que estamos aqui que Jesus ele está se movimentando entre nós, entre nossa vida, e que Jesus ele já morreu, mas ele já ressuscitou. Então ele está aqui no nosso meio, trabalhando no nosso meio, dando aquilo que nós merecemos. E eu creio que todos aqui, depois que ouviu a pregação, que ouviu a oração, já recebeu libertação. Então, no momento que nós já se arrependemos nesta palavra, nesta oração, nós recebemos aquilo que vem do alto, que é de Deus, amém? Então, que Deus possa continuar operando no nosso meio a cada dia, a cada momento, e que a irmã a Almeriz, que a irmã Loima continue aí nessa unção, continue aí se esforçando mais para estar mais ainda, né? Fazendo a obra de Deus em oração, nessa unção que Deus está dando, e que vocês venham se esforçem cada dia mais, queira fazer mais aquilo que Deus tem para vocês, né? E foi uma bênção, e que continue essa bênção, continue se esforçando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Até aqui, pastor. Amém? Glória a Deus. Irmãs, foi um momento maravilhoso aqui, um momento maravilhoso na presença do nosso Deus. E é isso, quando o corpo vai se movimentando, nós recebemos cada detalhezinho que precisamos, desde o início até o fim. Muito obrigado às irmãs pela participação. Obrigado você por você estar aqui, aprendendo conosco, aprendendo e ensinando. Feche os olhos em nome de Jesus, nós vamos nos despedir. Pai amado, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós veremos o fruto desse momento que investimos na tua presença. Nenhum investimento na tua presença é só por fazer. Não, tem um resultado e dará frutos. E eu creio que no dia de hoje, meu Deus, tu disseste em João 15 que aquela árvore, a vara, o galho que dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto. E eu creio que o Senhor nos limpou para que possamos dar mais fruto. Eu creio que no dia de hoje o Senhor fez a manutenção do nosso altar para ele ficar de pé, para ele voltar a estar de pé, ou para ele ser limpo, ou para ele ser reparado, conforme a necessidade de cada templo que está aqui, pois nós somos templo de Deus. Que a nossa semana, que a continuidade dessa semana mostre grandes frutos, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e mostre a sua grande misericórdia sobre ti,
te conceda paz e misericórdia. Que todos os teus inimigos espirituais sejam cegos, cegados, confundidos, envergonhados. Em nome de Jesus, que eles não prosperem e que sobre você recaia a bênção hereditária de Cristo. Aquilo que ele conquistou na cruz para você, que você se apodere em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe minhas irmãs, meus irmãos. Depois, se você desejar falar, estamos aí sempre por perto ou longe, mas com a conexão aqui da internet, o WhatsApp, nós podemos nos comunicar. Que Deus abençoe, um grande abraço e que a bênção do Senhor esteja sobre ti. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.